está carente no elenco do Corinthians, que é de zagueiro, e ligando alguns pontos de informações Atenção recentes... que ele vai fazer. Lá vem. Vai fazer o jogo dos pontos. Ligar os pontinhos. Atenção Ligando que é o os jogo pontos. dos pontinhos, hein? Vai lá. O CEO do Cruzeiro, Liga, senhor. é o novo O administrador do Cruzeiro, não tem presidente. diz que tem pelo menos 3 propostas na mesa pelo Dedé. Ele falou duas. Em 3 que ele deu para nós. 2 falou ou 3, né? Não, ele falou claramente. Duas. O Corinthians precisa muito de um bom zagueiro. O Corinthians, conhecendo o futebol, já teve interesse outras vezes ou sondagens pelo Dedé. Eu não descarto que uma dessas propostas tenha sido do Corinthians para tentar buscar o Dedé. Duvido, Eudó. Não duvido. Gastar um caminhão de dinheiro num jogador que tem 31 anos e operou o joelho, gente. Mas não precisa gastar um caminhão de dinheiro, a gente não sabe O como é que Dedé é a hoje, proposta. Facincani, é um cara que ele tá... Por mais que o Cruzeiro tenha caído e o Dedé também não tenha feito um excelente campeonato brasileiro, mas todo mundo sabe do potencial que ele tem. Então. Um clube que queira fazer uma proposta pelo Dedé vai ter que desembolsar um bom dinheiro. O Dedé ele não sai do Cruzeiro não aí... tem como pagar o Dedé. Não, a questão não é o Cruzeiro pagar, a questão é os clubes aí começarem a fazer propostas para tirá-lo do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai esperar a melhor Você proposta. acha que alguém, Mas você acha que alguém vai fazer uma proposta? Cair, mano, porque como o Cruzeiro tá apertado e precisa vender logo porque não tem como pagar salário... Mas é oferta e os procura, clubes O que o Mano tá falando é o seguinte, mas não então sai os clubes de vão graça. começar a fazer Tem que propostas. pagar a liberação então, dele. os clubes Isso eu só especulei. Eu não tenho essa informação. Só estou tentando ligar porque, conhecendo o Corinthians como já teve interesse no Dedé recente, o Cruzeiro vive uma crise gigante e tá com o Pires na mão, sim. Sim, não vai conseguir fazer jogo duro dessa vez. Não é o Cruzeiro do começo de 2019. o Cruzeiro fez um jogo duro com o Arrascaeta. Esse ano não tem como fazer. O Cruzeiro não tem a menor chance. O Cruzeiro tá pelo... O que o Cruzeiro precisa é se livrar. Não precisa pagar para tirar. O Cruzeiro quer dinheiro para tirar. Sim, ele quer dinheiro, mas ele também não tem dinheiro para pagar o Dedé. Não vai investir. O se não sair, o Dedé tem atraso, não vai investir Às dinheiro. vezes é melhor você pegar 5 pau e economizar o jogador mais vale, 7 milhões de salários do cara no ano. Mas você sabe que o Dedé, o Dedé, isso é informação que eu já trouxe no programa. O Dedé, ele não quer entrar na justiça, mesmo já tendo a possibilidade de rescindir o contrato com o Cruzeiro. Porque ele entende... O contrato dele vai até o final do ano que vem. Isso, porque ele entende... 2021. O staff do Dedé entende que essa situação judicial... Primeiro que ele tem uma gratidão enorme ao Cruzeiro, que por 2 vezes renovou o salário dele quando ele estava bem machucado. E segundo, que não é uma garantia que você, na Justiça do Trabalho, vá conseguir trabalhar no ano seguinte. Porque quantas liminares já não foram caçadas? Ele pode ter liminar agora, semana que vem caça de novo, depois vai ter que caçar a liminar, aí vai ficando esse jogo de caça daqui e caça dali, e o cara fica preso com o Scarpa. Eu só não quero interromper sua euforia com essa possibilidade, mas quero dizer para você o treinador do Corinthians, o novo treinador do Corinthians, o Thiago, ele gosta de um zagueiro rápido e um zagueiro de posição. O zagueiro de posição ele já tem, é o Gil. O Dedé é um bom zagueiro e é rápido. Não acho lento. O Dedé precisa vir se recuperar para depois jogar. O zagueiro rápido do Corinthians, o Corinthians já tem um zagueiro rápido, que é o uruguai que joga Bruno Mendes. Ele é muito jovem. Ele é muito jovem, ele é muito bom zagueiro. O maior problema do Corinthians hoje, Facincani, não é a zaga, cara. O Corinthians ele tem um sistema... Mas o Thiago Nunes trabalhou com o Paulo André e Thiago Heleno recentemente. Não estou falando de jogador. Não, mas o Corinthians não era rápido reforços pontuais, Pascoal. Por exemplo, o Dedé chega do Corinthians não é um problema. Eu também acho que não é para gastar gastar um dinheiro com o Dedé hoje, eu acho desnecessário. O Corinthians ele precisa de algumas peças pontuais e ele está buscando isso. O lateral esquerdo era de suma importância, o Corinthians conseguiu. Um segundo volante, que é a característica que o Thiago Nunes queira, ele conseguiu também. O Matheus Jesus foi para o Bragantino e o Júnior Urso foi para os Estados Unidos. Eram os dois jogadores que faziam essa função de segundo volante. Voltou o Camacho, que joga de segundo volante, e o Corinthians está contratando um jogador dessa posição. Perfeito? O Camacho, se Dedé e Gil seriam as novas torres gemas do futebol do Brasil. O Camacho, se bobear, ele vem para jogar de primeiro. Se a gente pegar os volantes que o Corinthians tem ali na cabeça de área, Pascoal, você tem o Gabriel e o Ralf. Talvez aí não se enquadre no estilo do negócio que Thiago você falou do Ralf recuar. Então, aí que tá. Eu particularmente acho que a decisão mais inteligente para o Ralf, se ele não for utilizado nessa função, e pela característica de jogo do Thiago Nunes, acredito eu que o Ralf não seja usado ali, o Ralf ele possivelmente terá uma possibilidade de brigar pelo setor defensivo, Pascoal. O Ralf é um cara que ele tem razão, uma que ele boa vai melhor de zagueiro do que volante. Então, mas o Ralf é um cara que tem uma boa impulsão, ele tem um poder de marcação muito bom também. E acredito eu que ele teria muito mais sucesso ali do que tentar brigar por uma vaga ali no meio campo que precisa ser mais leve.
Ontem a gente estava fazendo o Mercado Fox, o René Simões participou com a gente, ele fez uma observação que é pertinente, eu também já falei isso aqui. Você, Fox Engano também. O Ralf é lento. Para jogar de zagueiro, hoje em dia, é problema. Mas você acha mesmo, Sormani, se você tiver um sistema de volantes ali que consiga... Mas hoje em dia, por exemplo, mas esse é o problema. A gente até conversou sobre... Hoje em dia não dá mais para você ter volante desse jeito. Mas os dois volantes que o Corinthians teria... Que nem os caras lá, como é que é? Por que o Diego Alves apareceu tanto no gol do Flamengo nessa temporada que passou? Porque o Flamengo era um time que vai para frente, pô. Ao ir para frente, ele vai dar espaço para o adversário. Então, não cabe... O Ralf jamais jogaria no Flamengo. Jamais jogaria. O Cuéllar não jogaria no Flamengo também com o Jorge Jesus. Não jogaria. Porque é volante de contenção, de marcação, estava lá no banco. Então, hoje em dia você não pode mais ter esse jogador. Hoje em dia você tem que ter Arão e Gerson. Mas, ô, Sormani, o Arão e Gerson, você precisa ter zagueiros, como o Pablo Nari e o Rodrigo Caio. Mas o Cuéllar, ele foi transformado em cabeça de área, hein? O Cuéllar, quando ele jogava no Júnior Barranquilha, o Cuéllar, ele jogava mais adiantado. Jogava, ele era assim, ele era o terceiro homem. Ele era o Cantígio. Ele era o Cantígio. Não, ele jogava até mais pra frente do que o Cantígio. O Cantígio, ele joga de segundo volante, o Cuéllar chegou a jogar até na armação aí como um terceiro homem de meio campo. Então ele foi improvisado numa função de marcação e ele se deu bem nisso daí também. O Cuéllar, eu não achava esse jogador cabeçudo. Não acho, não. Não é cabeçudo, mas ele... O Arão, na visão do Jorge Jesus... O Cuéllar é muito mais técnico que o Arão. Não acho. Mas de qualquer maneira, tudo bem. O Cuéllar é um jogador... O Arão é um jogador que marca, que arma e que finaliza. O Cuéllar não faz isso. O Gerson é um jogador que marca, que arma e que finaliza. O Cuéllar não tem chegada. Pra mim, ele marca mais que o Arão. Ele tem bom passe, mas ele não chega. Então, mas peraí, o Arão tem chegado ou ele estava obedecendo aí uma ordem tática? Porque a gente precisa avaliar também essa situação. É característica dele mesmo. Tem jogo que entra o Pires da Bota só pra marcar. Exato. Tem algumas circunstâncias aí que a gente tem que analisar também. Porque muitas vezes o jogador está obedecendo aí um sistema tático. Por exemplo, o Júnior Urso. Todo mundo viu, quando ele chegou no Corinthians, ele tinha uma postura. Com o passar do tempo, ele ficou muito preso ao lado do Ralf. Você acha que era o que ele queria? Não era. Estava na cara que era uma determinação tática do Carille. Ele via a zaga do Corinthians talvez um pouco exposta e ele pedia para ter mais um cara de contenção. E outra, como é que você vai deixar o Ralf hoje no mano a mano? Então, pesado do jeito que o Ralf dá. Tirava o ataque. Esse é o problema. Se ele ficar lá atrás como zagueiro, hoje em dia o futebol é muito rápido. Na Europa. Aqui no Brasil você tem 4 times rápidos. Flamengo, Santos, o Atlético Paranaense e o Grêmio. O resto dá para você levar. Mas se você jogar uma partida dessa com o Ralf na zaga é um risco muito grande. A não ser que você tenha 2 laterais que tenham bons pulmões, né, de ir e vir, porque Fagner e o Ciri Clay vão ter de não só apoiar com muita frequência, mas também se defender da mesma forma para fazer a cobertura em cima do Ralf. E 2 volantes com a mesma dinâmica. Que eu acho que é o que o Corinthians precisa. Você bota o cara na zaga ou você bota um volante para segurar, para ajudar? O que o Sormani está falando é o seguinte, você tem que botar os 2 volantes para jogar. Sim, jogar. Não, pode o cara segura. Mas eu acabei de falar. Mas eu acabei de falar a dinâmica. O meia hoje, que é o que faz o Flamengo. O Flamengo se compacta muito bem, mas ele cresce em cima do adversário de uma forma muito boa também. O Flamengo, ele joga o jogo e, ao mesmo tempo, quando precisa, tem que se defender. Ninguém joga só atacando. Se você só ataca, você perde jogo. Entendeu? Aí é time de índio, só ataca. É lógico, não é assim. O que o Corinthians precisa, o que faltou, por exemplo, nesse ano ao Corinthians, dinâmica de saída de bola. Time completamente travado. O Corinthians era cego para sair para o jogo. Completamente cego para sair para o jogo. Não tinha qualquer tipo de orientação ou até qualidade para fazer com que a bola seja... time penso. O Corinthians no começo do ano se destacou por ter um lado direito aí que o Fagner funcionou muito bem. Com o passar do tempo, um jogador que já tem a idade do Fagner, estava na cara que ele não ia conseguir manter o ritmo que ele teve no primeiro. 31 anos. Eu acho o Fagner então, mas o Fagner, ele é ótimo. Sim, ele é excelente jogador. Mas o único senão dele é a violência dele. Então, mas o Fagner ele ficou previsível. Ele muito bom jogador. O lado direito do Corinthians ele acabou sendo blindado pelos adversários e o Corinthians não tinha válvula de escape, porque o meio-campo era manco, o meio-campo não tinha saída de bola, o lado esquerdo praticamente não existia. Sim, passou a existir no final do campeonato aí quando você tinha o Janderson tentando armar um salseiro ali, mas era muito pouco. Agora o Corinthians ele está buscando o equilíbrio. Você pega lá o lado esquerdo, se o Corinthians não desse efetiva de fato o Michael, você tem 2 jogadores aí rápidos e com força para poder usar pelo setor aí do lado esquerdo. Você tem o Cid Clay e Michael. Aí você vai pro lado direito, porque o Pedrinho ele vai voltar a jogar deslocado pela direita. Por mais que ele tenha terminado o ano jogando centralizado. O Luan vai jogar centralizado, o Pedrinho vai cair pela direita. E aí novamente entra aquela triangulação ali com o Fagner e possivelmente com o Cantígio.
Então o Corinthians ele vai ser um time hoje, diante do que o Thiago Nunes está pedindo, muito mais equilibrado do que foi o ano passado. Técnico. O Corinthians vai ser mais técnico. Você já pega uma mudança nos dois volantes. Time, mano. Óbvio, você ganha um time mais leve, um time homogêneo, um time que tem válvula de escape pela direita, pela esquerda e pelo meio. Você tem Camacho e Cantígio, dois volantes que trabalham bem a bola. São volantes de toque de bola com qualidade. O Sid Clay é um lateral de qualidade, que arma e se defende muito bem. O Fagner da mesma forma. Eu acho que tem razão. O zagueiro Corinthians já tem. Quem que é? O Bruno joga. O Bruno Mendes, cara. Não, vai ter o pré-olímpico, agora vai ficar acontecendo o jogador. Mas, gente, eu acho que assim, o Bruno Mendes é um ótimo zagueiro. Futuramente, talvez seja. Talvez seja. Mas ainda eu acho um tanto quanto arriscado, já logo de cara, para um ano essa reformulação que tem o Thiago Nunes para estruturar um time, logo com uma garotada. Acho que o Corinthians também faltou um pouco no ano passado de mais experiência, de mais casca, né? Não é que naquele momento... Experiência pro time? O Carille fala... A gente fez isso, mas eu tô dizendo jogadores decisivos, não é a idade. Decisivos, jogadores mais decisivos. O Dedé é um cara que chega na zaga do Corinthians hoje... Ele gostou dessa ideia. Gostou do Dedé? Gostei não, eu acho que... Eu sou fã dele. Ele gostou da ideia. Eu também tenho. Eu sou fã do futebol do Dedé. Ele colocou pontos, não é isso? Não, mas eu tô falando sério. Me surpreende muito se um dos interessados me surpreenderia muito se um dos interessados no Dedé não fosse o Corinthians. Porque pra mim o Corinthians, Dedé e Gil, seria uma baita zaga. Uma baita dupla. Então, mas o Gil rápida, não é esse cara, não. Técnica. O Gil não é esse cara rápido, o Dedé também não é. Eu acho. Eu não acho eles lentos, não. Os dois aí não são lentos, mas não são zagueiros rápidos. Eles são zagueiros aí que eles ganham muito mais na força física e no posicionamento do que realmente na velocidade. Exatamente, o zagueiro tem que ter posicionamento. O cara, você jogando na experiência dos dois, com dois baitas laterais... O Bruno Mendes, cara. O Bruno Mendes. Você pega lá o Balbuena. Quando chegou no Corinthians, ninguém sabia quem era. Jogou no futebol paraguaio. Mas ele tinha mais idade. Mas o Bruno Mendes é um zagueiro extremamente promissor. É a hora do moleque. Ele joga bola. O Carille não teve personalidade para pôr o cara no lugar do Manuel. O Bruno Mendes tem algumas deficiências, que é a saída de bola, precisa melhorar a saída de bola dele. Mas ele tem uma vitalidade, tem uma força. O Bruno Mendes, Pascoal, ele joga até aberto na lateral direita. Joga lateral direito, joga lateral esquerdo, joga de volante. O moleque é bom jogador. Claro, então, por isso mesmo. Aos poucos ele pode entrar no time. Ainda tem o Pedro Henrique volta. Mas se você tem uma chance dessa... do Fluminense que volta, o Léo. Também volta. O Pedro Henrique é mais limitado. Ele é bom para compor, ele pode ser o quarto zagueiro do elenco. Mas você tem... Eu, se fosse o Corinthians, iria atrás, sim, do Dedé. Acho que seria um baita reforço. Você ganha uma zaga... Os times estão endividados aí, ó, Pascoal. Não precisa, mas vai atrás, ó. Não precisa. Todo mundo precisa de um zagueiro como o Dedé. Qualquer clube do Brasil... dando umas porradas aqui. Qualquer clube do Brasil... Não vai dar porrada, não. Aí, mano. Qualquer clube do Brasil hoje precisa de um zagueiro como o Dedé. Todo clube do Brasil precisa... O Flamengo contratou o Gustavo Henrique. Ele liberou um jogador da posição. Mas no ano passado quis o Dedé. O Bruno ano passado quis o Dedé. Não virou. Não virou, mas quis. Esse ano já mudou a história. Escolhe qualquer clube do Brasil se o Dedé não joga. Qualquer um. Joga em todos. O Dedé é bom. Ele joga em todos. Joga em qualquer time da primeira divisão. O Dedé inteiro joga em qualquer um. Se um clube hoje tem a chance de pechinchar um zagueiro com essa qualidade, mas porque o Cruzeiro está arrebentado financeiramente, sim, é uma baita chance. E isso é uma oportunidade de mercado. Tô tomando uma porrada aqui, ó. Tô tomando uma pancada aqui, Pascoal. O Paulo Henrique aqui, Paulo Henrique Rodrigues. Ele fala assim, ó, gosto muito dos argumentos do Mano e das suas ideias, mas mas para ele nenhum jogador é bom para jogar no Corinthians. Nenhum dos citados até hoje ele disse que seria uma boa. Você só quer você queria o quê? Que jogasse o Baresi, o Van Basten no ataque? Ele tá falando que eu tô ficando chato. Por exemplo, o Sid Clay é um cara que eu defendi. Eu falei que é um bom jogador. O Luan, eu fiz uma ressalva pelo ano que ele teve no Grêmio. Ele foi um cara que passou muito tempo no departamento médico. E eu acho que é plausível a gente fazer essa consideração também. Você pega lá o Cantígio. Não conheço, Pascoal. Eu não vou falar aqui, porque tem um monte de cara que agora começa a querer discorrer a respeito do cara. Eu vi três jogos você viu 3 minutos no YouTube. Não. Que jogo Barranquilha, tá louco pra falar isso aí. Produção, põe 4 fotos de jogadores do Júnior Barranquilha aqui. Vamos fazer querer apontar o cara. Nem vi o cara. Eu vi no ano passado. Eu já vi jogos. Você quer que eu fale com ele, mas eu não tenho memória nenhuma. Então, eu não vi, eu não posso falar. Tem jogador que quando você vê, você guarda o cara. Eu não tenho memória nenhuma. Eu já fiz jogo, já fiz jogos do Barranquilla. Eu não lembro desse cara. Os caras que você lembra do Barranquilla? Não lembro.
Era o Ione Gonzalez? Não, o Ione Gonzalez, que era reserva, que era alternativa. Você lembra quando ele entrava era no time? o Luiz Você lembra Dias, do cara? o Luiz Dias, que hoje está no Porto. O Luiz Dias. Baita jogador, que eu falei dele ano passado aqui. O Balanta, o meio, camisa 10, baixinho, que era bom jogador. Balanta é bom jogador. E você tinha Eu não tenho memória do Cantígio. Não tem. Desculpa. Você tinha... Vou saber um pra você. O Cantígio não era destaque. Cantígio, vai explicar. Cantígio, segundo volante. Fala, meu senhor. Eu, assim, pelo que eu vi, Pascoal, é um jogador que tem uma boa saída de bola. Tem uma boa saída de bola. Se desloca bem. Chega. Finaliza. Boa contratação. Entra na área. Aí a virada do pescocinho lá. Ótimo jogador. Baita jogador. Não é um baita jogador. Não é um baita jogador. É um baita jogador Dedé. Segundo volante que entra na área. O Cantígio não era um destaque na equipe do Barranquilla. Ele era um jogador que funcionava. Falsa erudição novamente. Não é falsa erudição. Não se lembra desse atleta, é mentira. Não lembra. É igual o Marco Marconi, lembra? Marco Marconi. Só um beijão. Marco Marquete. Eu falei, deve ser uma aposta. Esse VAR eu deixo colocar de novo. Assim, deve ser uma aposta. Mas eu prefiro ficar com a base do São Paulo. Eu saí bem da história. O Cantígio não é um cara que aparecia pro time. Ele jogava. Ninguém viu. Ele aparecia, ninguém via. Não lembra. Isso aí é jogador indicado por empresário associado a esses caras que fazem análise de desempenho. Não, análise de desempenho. O Thiago Nunes lá, o Thiago Nunes ele pediu o cara. Porque viu ele jogar, jogou. Mas tudo bem, o Thiago Nunes. O Thiago Nunes enfrentou ele na final da Copa Sul-Americana. E deve ter visto 2 ou 3 jogos. O que eu acho é que... Aí vocês ficam com esse salamismo todo pra cima. Eu vi os jogos finais do Atlético Paranaense. Não, mas eu digo assim... Eu não lembro desse cara. Tomou um aperto no segundo jogo jogando em casa. O Thiago Nunes deve ter visto 2 ou 3 jogos do Barranquilla. E 2 contra ele, especialmente contra ele. Sim, mas para preparar o time para jogar contra o Barranquilla, ele deve ter assistido a uns 3 ou 4 jogos, um videotape aqui, outro ali e tal. E aí ele tem uma opinião formada sobre o jogador. Ótimo. O resto é tudo conversa. Não. O Cantígio. Da mídia, ó, Jorge. O Cantígio é um jogador assim, é assado, é nada, ninguém viu, ninguém sabe. Mas eu tô falando, ele viu, não lembra. Exatamente. Fica com essa falsa. Não tem memória. Qual é a sua memória? Quantos times jogam na Libertadores? Só no ano passado nós transmitimos 2 jogos do Barranquilla. 32 na Libertadores? Só Libertadores no ano passado a gente fez os 2 jogos. Palmeiras e Barranquilla. Os 2. Nós, Fox Sports, transmitimos os jogos. Você viu os 2 jogos? Sim, assistiu aos 2 jogos. Você tem memória dos 2 jogos? O Cantinho é o jogador que faz a bola girar no meio campo. Joga pelo lado direito ou joga pelo lado esquerdo? Ele não gira, porque se nós não for no girar, não é uma bola, é um quadrado. O idiota. O jogo do Palmeiras lá, que foi um baita sufoco com os 10 minutos que o Palmeiras no primeiro tempo, quase que... Quem é melhor, Cantígio ou Marco Marconi? Esse que é Marquete. Marco Marquete, não. Marco Marquete. O Marco Marconi do Boca. O Mano vai ler mais uma marretada ali. Dá nele mesmo a marretada, vai, Mano. Então, Pascoal, a galera que tá um pouco dividida com relação ao lance do Dedé aí. Tem um pessoal que tá me chamando de clubista aqui, porque disseram só que... xinga todo mundo. Se trazer o Messi, você vai achar um pelo O Wallace Cross aqui, ó. O Wallace Cross, ele fala aqui, ó. Dedé no Vasco não presta. Quando é pro Corinthians é um ótimo reforço. Opiniões sem coerência. Mas foi pra você isso. Pra mim? Mas aonde que eu falei que no Vasco não serve? Deve ter sido pra você. Não foi pra mim. Eu acabei de falar aqui que ele joga em qualquer time do Brasil. Ou seja, inclui-se o Vasco. O Vasco é da onde? Da Rússia? O negócio é o seguinte aqui, ó. Dedé, eu não sei se procede essa informação aqui, ó. O Sinimba, é isso? Nossa, que apelidinho. O Dedé ia conversar hoje com o pessoal do Cruzeiro. Dedé hoje com 31 anos e 5 cirurgias no joelho. Tem que ser considerado contratação de risco e não uma solução para zaga de time nenhum. Não o Dedé já tem cirurgias no joelho? Ele tem várias cirurgias. Não sei se são 5, não sei. Mas no mínimo 3. Ele tem. No mínimo 3. Então, é engraçado. Aí ele tem razão nesse sentido. Nesse feriado aí de final de ano, as festas e tudo mais, eu apresentei alguns programas aqui, acho que 3, não me lembro. E nos programas que eu apresentei, fui mal. A gente até discutiu o seguinte, o que seria melhor pro Dedé? Até porque surgiu o interesse do Vasco e falava-se do Santos, depois o presidente do Santos mentiu.
jogar no Vasco e retornar às suas origens, ou ir para o Santos e disputar uma Libertadores. Ninguém aqui, neste programa, ou nos programas que eu participei, ninguém criticou a contratação do Dedé pelo Vasco. Ninguém. Aqui não, ao contrário. Ninguém. Eu não sei de onde esse rapaz tirou esse negócio aí. Não sei. O Dedé... Que quando é pro Corinthians é bom, quando é pro Vasco não presta. Claro que não. Eu não sei de onde ele tirou isso. Aliás, eu não sei de onde deixar bem claro pro cidadão. Isso é ilação dele. Pra deixar bem claro pro escreveu isso, que a gente é clubista, porque quando é pro Corinthians a gente bate palma. Se é pro Vasco, diz que o jogador tá bichado. Primeira coisa, o Vasco hoje... Besteira. Eu não sei, é uma mania de perseguição que esses caras têm. Assim que é bom. É mania de perseguição que os caras têm. A gente elogiou a possibilidade dele voltar pro Vasco, que seria um retorno às origens. Bacana. O Vasco tem condições hoje, com a torcida crescendo e tudo mais. Bacana. Agora, da onde esse cara tirou que a gente falou isso? Ah, gente, tem dó, pô. E outra coisa, o Vasco, pra quem não sabe hoje, mesmo dentro desse turbilhão de problemas que tem vivido financeiramente o Vasco, ele tem um dos melhores centros de recuperação de atletas, é o Capris, que fica em São Januário. É uma baita estrutura, muita gente de renome, que às vezes acaba precisando de 1, 2 meses de uma recuperação pontual, vem da Europa se recuperar no Vasco hoje. E assim como o Corinthians, que tem o R9 Lab, que é hoje um dos melhores do Brasil nesse tipo de recuperação, o do Vasco também, o Capris. O Capris é melhor que muito centro de recuperação de atletas de clube, que é considerado hoje melhor financeiramente e administrativamente em relação ao Vasco. Então o Dedé jogar no Vasco é bom negócio para o Dedé, que tem hoje um lugar para que ele possa também ser trabalhado fisicamente, e principalmente um clube que é apaixonado pelo futebol do Dedé, que é o Vasco da Gama. Então, um maluco desse falar uma situação dessa, de que a gente critica, isso aí, ao contrário. Eu E ainda deixei bem claro aqui, para qualquer clube do Brasil, mais de 500, não é balançar, é que a gente tem que deixar isso bem claro. De mais de 500 clubes que tem espalhados pelo Brasil, em qualquer um, o Dedé joga com o pé nas costas. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Fala, Flávio. É assim, Galvão, fala, Tino. Sentiu. Pancada séria. Sentiu.